Oi, Tudo Bruna, me bem? ouve bem? Tudo. Tudo bem? Eu- Hoje foi o dia que eu mais entrei em Ah, ponto, menos gente. A disposto. gente é muito pontual. Nossa Senhora, É, ó, gostei de ver nós dois. parceria. Boa noite para todo mundo que está entrando. Essa é a Bruna, minha convidada de hoje, muito especial. Bruna, primeiro, obrigada por ter Eu que aceito o agradeço o convite, tá? convite. Numa noite cheia de compromisso com o filho. Obrigada Tranquilo, por ter tamo aceito, junto. tá? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre atendimento do paciente especial. Bruna é fera, sabe tudo, vai dar uma aula para vocês aqui no Instagram, certo? Qualquer coisa eu falo que caiu. Ó, não, não. Tá Com tudo bem, vai ficar certeza. tudo certo. Para quem não conhece, é a professora da UF de Nova Isso, Friburgo, não é isso? Mas o isso. que é? Mas vamos lá. Eu sou especialista, né, em odontologia para pacientes com necessidades especiais, em estomatologia. Agora finalizei ortodontia. E sou professora da UF, né, tanto da graduação quanto da pós. Mãe do Pedro, mãe do Zeus da Lulu, meus cachorros. Não pode falar mais É, nada, porque senão o dia não dá. Tá bom, para aí. Olha, para quem não conhece, a Bruna trabalha há muito tempo, né, Bruna, com pacientes especiais. E eu estou fazendo, Bruna, toda quarta-feira, assim, um encontro para a gente conversar coisas que eu acho que vai ajudar quem faz odontopediatria, quem faz atendimento de uhum, paciente especial, divulgar o curso de colegas, por exemplo, a Juliana Videonu teve aqui semana passada, falou do curso dela de laser. Às vezes as pessoas não estão nem sabendo que tem cursos aqui do lado sim. tão legais, tão bacanas. Então, assim, a intenção é que a gente espalhe um pouco de conhecimento, porque, assim, o Instagram tá cheio de coisa que a gente, às vezes, olha e fica assim, meu Deus, que loucura, o Sim, que estão falando, né? Então, assim, essa era a minha intenção de fomentar isso aqui. Você quer falar alguma coisa antes da gente bom, na verdade eu começar? quero dar boa noite ao pessoal, agradecer a presença e agradecer a você pelo convite e pela iniciativa, porque nós ainda somos muito poucos, né, na área de pessoas com deficiência, enfim. E essas iniciativas nos ajudam muito. E não só a mim, Bruna, mas às vezes uma mãe que está passando aí, está assistindo, né, um paciente, às vezes um paciente sistemicamente comprometido que vai estar passando aqui. Então, assim, eu acho que a sua iniciativa, que também você é uma pessoa maravilhosa, onde a gente, né, te admira muito, sei também da sua luta, né, que trabalha tanto, está tirando esse tempo para ajudar, não só a gente como profissional, mas acho que os pacientes também, né? Então, muito obrigada. Pois é. Isso é muito, eu acho que isso é muito importante, né, Bruna? A gente que faz, né? A gente quer que cada vez mais Sim, pessoas sim. façam. E a gente entende que cada vez mais pessoas atendam para que o paciente chegue até mais confiante para o atendimento odontológico, sabendo que vão Não, eu resolver o sempre problema falo uma dele, coisa, né? sabe, Viviane? Que assim, além de professora, eu tenho uma empresa, eu faço mercado privado, né? Que tem professor que às vezes é só professor. E aí, às vezes, muitos alunos assim, me perguntam, professora, a senhora dá curso de tudo. Tudo que a senhora inventa, a senhora dá um curso. E aí você não tem aquela questão do mercado. Agora eu vim para uma cidade pequena, né? Então, não tem o mercado. Você, às vezes, escuta umas bobeiras. Ah, você está formando um concorrente. Gente, eu quero mais é que todo mundo saia formado, bem formado, que a gente possa trocar, porque eu acredito que quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então, se eu estou plantando bem dentro da minha profissão, criando, né, ajudando a formar profissionais melhores que vão atender meu paciente, que não vai precisar mais se deslocar para vir até a mim, que não vai precisar. Essa semana uma paciente falou para minha secretária assim: nossa, doutora Bruna está aparecendo o SUS, 2 meses. Que tão sem graça, isso não é um elogio. O que é isso? Está faltando profissional, porque a doutora Bruna quer pegar o telefone, quando o paciente desse liga e fala assim: olha, aí perto da sua casa tem o João, tem a Maria. Então, não existe, para mim, esse tipo de concorrência. Né? Tipo, eu estou formando um concorrente. Não, eu estou formando uma odontologia melhor.
Porque se mais pessoas começam a atender com qualidade, tudo melhora, inclusive a minha vida privada também. Não, e é engraçado você estar falando isso, que essa semana um colega, eu acho até que ele está aqui, me perguntou assim, Viviana, você tem problema de indicar alguém para trabalhar aqui comigo? Eu falei, não. Ele falou, não, porque eu estou um tempo procurando alguém para fazer atendimento de pacientes especiais aqui, ninguém quer me indicar, porque as pessoas não querem ter concorrência. Eu falei, não, meu filho, eu quero mais é que outras pessoas atendam. Peraí que eu vou te dar um telefone de uma aluna maravilhosa, super competente. Se ela tiver dúvida, ela pode me ligar. Eu quero mais é que outras pessoas façam também, né, Bruno? Porque assim, a gente não dá conta. Imagina o paciente em Manaus, o paciente mora no Sul. Tem que ter atendimento para todo mundo. E até no próprio estado do Rio de Janeiro, a gente faz, mas o paciente às vezes mora lá longe. Sim, não dá para tratar com a gente, né? Então, assim, né, Vivi? Você que faz também as duas especialidades, nós somos um clínico geral, né, especializado, ou na odontopediatria, ou em pacientes especiais, ou nos dois, enfim. Eu não queria fazer orto. Não queria. Não queria. Eu gosto de cirurgia. Mas eu fui obrigada a fazer porque não tinham pessoas que acreditavam que era possível fazer nesses pacientes, né? E, às vezes o ortodontista tradicional não gosta nem de ortopedia. Imagina ortopedia em bebê. Imagina ortopedia em pacientes especiais. Então, assim, a chance de sucesso é muito alta. O paciente não usa, o paciente começa... a gente está com caso agora, né, eu, a professora Dayana, de um paciente que a gente falou, disjuntou maxilar no sábado, no curso na UF, o paciente ficou praticamente 2 dias sem comer. A família desesperada, querendo tirar o aparelho, ele não sabe relatar direito esse incômodo, né? Então, assim, eu não queria fazer isso. Eu fui fazer, né, meio que aos trancos e barrancos, porque assim, eu já tenho muita coisa. Porque eu precisava ter esse conhecimento para sensibilizar outras pessoas para assumir esse meu lugar. Por exemplo, eu não quero fazer canal. Não, eu não quero fazer prótese, eu não quero fazer odontopediatria. Eu quero atender, eu adoro paciente quimicamente comprometido, eu adoro hospital, eu adoro home care. Né? Mas a gente acaba sendo obrigado porque não tem pessoas com essa formação para trabalhar. Então, eu quero ter um colega do lado. Até falo, gente, se quiser alugar o consultório da frente, vai ser ótimo, porque a gente pode ficar fazendo bate-bola. Eu faço freio, você faz o canal, não tem problema. E eu não quero ganhar em cima de você. Eu quero somar com você. Né? Então, acho que esse é o papel do professor, né? Eu não tenho dúvida. Você falou uma coisa que assim, é a maior verdade. A gente faz uma especialidade que a gente gosta muito e depois a gente acaba tendo que fazer outras porque a gente não consegue colegas. E é uma pena, porque assim, deveria ter colegas que fizessem esse atendimento. E é uma pena, porque o paciente fica a ver navios, né? O paciente fica navegando no mar sozinho, é uma pena. E assim, acho que a nossa função enquanto docente é isso, é fomentar que o aluno queira fazer, que o aluno não tenha receio, que o aluno não tenha medo desse paciente. Você deve ouvir muito isso, né? Que o aluno tem medo do paciente. Muitas pessoas chegam, né? E deve chegar no seu consultório também. Bruna, liguei para 3 consultórios. Falei que meu filho tinha autismo no telefone, nem atendeu. Ai, meu Deus, às vezes chega para mim paciente com trissomia do 21. Nossa, muito melhor do que meu filho. Senta na cadeira, deixa fazer. Uma graça, perfeito, super colaborador. E às vezes, por ter isso, né, o profissional já rotula que não atende. Né? E isso aí complica bastante, porque não tem como atender todo mundo. Né? Essa semana teve no Rio, o Rio Te Ama, né? um congresso, organizado até para uma mãe de um paciente, mas que já é bem famoso, sobre autismo, e lá eles apresentaram o número novo, né? Para cada 33 pessoas, uma tem autismo. Então, gente, não tem mais como fugir dessa realidade. Não tem mais como, eu não atendo pessoas com autismo, porque eu não sou especialista. Eu sou odontopediatra, mas não atendo crianças atípicas. Gente, isso aí é a nossa realidade, é o mundo que a gente está vivendo. Ansiedade, medo, hipertensão, câncer, entendeu? Eu às vezes até brinco com os meus colegas da especialidade. Nós somos bem pouquinhos, né? Somos 889 no Brasil todo. E a gente, o congresso de pacientes especiais é engraçado. As mesmas pessoas sempre dando aula e indo assistir, né? Esse ano teve o congresso internacional, fez 2 em 2 anos, da EADH. E aí, assim, gente, as mesmas pessoas do mundo também falaram, não, acho que eu vou faltar o próximo. Então, assim, daqui a pouco, eu falo, né, tipo, até me olhando assim,
gente, essa especialidade já podia ter acabado. Porque eu acho que é um paciente para todo mundo atender. É claro que a gente brinca assim, eu sei que existe especificidade. Às vezes o paciente é muito difícil, é um quadro, aí sim, encaminhar para o especialista. Mas, assim, eu vejo muito paciente que não era para estar na cadeira do especialista. Ô, Bruna, você falou um negócio muito engraçado agora que eu tô aqui por dentro rindo. Ontem eu estava corrigindo a tese de um aluno de doutorado e aí estava lá uma estatística que a gente era, né, o paciente com diagnóstico fechado para autismo era 1 para 100 e agora a gente está 1 para 44. E assim, olha como a coisa foi exponencial. Então, se a gente continuar nessa batida, eu tava brincando com ela, daqui mais uns 10, 15 anos, talvez a gente tenha uma população quase meio a meio. Já é 1 para 33. Mesmo que ele não tenha distúrbio. Hoje, hoje o número novo é 1 para 33. Então, olha bem. A gente vai chegar no meio a meio. Então, pois é, aí você dá aula e o paciente, e o aluno fala assim, não, mas eu não atendo, eu não quero atender. Mas como que você não atende? Esse é o paciente qualquer um. Não, e hoje, esse é todo mundo. Nós já temos alunos de odonto, né, com diagnóstico de autismo, nós temos alunos, né, eu falo da minha realidade na odontologia, mas eu tenho colegas na física, eu tenho colegas na medicina, então, assim, que tem, né, alunos com autismo, então, assim, a gente tem que entender que é um espectro e que a gente está o tempo todo, o aluno breve será autista também. Então, já tem um aluno, já tem, né, e não só eu, várias pessoas. Então, assim, a gente vai conviver. E, então, a gente não vai conviver no consultório, né? Não tem mais. Pois é. Nessa sua consulta, tem alguma coisa assim diferente que você, tipo, pergunte ou na anamnese que você acha assim, fundamental para esse paciente? Que você sempre faz. O que eu gosto de fazer? Para todo paciente, quando ele marca com a minha secretária, a gente usa um sistema, como a gente faz muito home care, a gente já implementou isso no home care. Esse sistema já manda a primeira anamnese. Aí eu leio antes, e aí eu entro em contato com aquela família. Eu já sei mais ou menos o que é. Aí eu vou pegar o contato dos profissionais que eu acho mais pertinentes. Geralmente é o terapeuta ocupacional. Muitas vezes eu nem falo com psiquiatra infantil ou com neuropediatra, a primeira pessoa que eu falo é com terapeuta ocupacional. Que aí vai me passar um pouquinho das questões do paciente. Eu gosto de aplicar um questionário de integração sensorial e gosto também de aplicar um questionário de reforçadores, que são instrumentos, coisas que eu posso utilizar durante a minha consulta para reforçar e criar mais vínculo. Só que eu estou falando de um mundo ideal, que nem sempre é o real. Porque o que chega para a Bruna? Chega muito paciente que já rodou e não conseguiu atendimento. Então, o que chega para mim? O paciente morrendo de dor de dente, querendo me matar, desregulado, com dente quebrado. Não chega muito para mim, Vivi, paciente para eu fazer essa primeira consulta, para eu fazer uma dessensibilização. Esse paciente existe? Eu acho que esse paciente nem existe. Eu não sei, não está chegando para mim. Se ele existe, ele não tem no nosso consultório. E aí é o paciente que ou eu vou ter que fazer uma sedação no ambulatório, né? E às vezes já é polifarmácia, às vezes são muitos procedimentos, eu prefiro levar para o centro cirúrgico. Né? Então, assim, existem várias correntes também da sedação no consultório, eu amo todas, respeito todas, tanto que eu estudo com todas. Tem correntes que são mais sedativas, né? Fazem intramuscular, fazem alguns outros tipos de sedação. Eu sou um pouquinho mais conservadora, porque eu confesso assim, que para mim hoje, o centro cirúrgico, né? Quando o paciente tem convênio, né? As coisas, até em serviço público, a gente tem a UERJ, mas enfim, aqui em Friburgo tem os meninos do Raul Sertã. Eu acho assim, eu me sinto melhor no centro cirúrgico. Eu tenho mais tempo de trabalho, eu consigo fazer uma boa resina, eu consigo, né, se precisar fazer um canal, alguém para ir fazer um canal, escanear, fazer uma coroa. Às vezes, uma sedação no consultório, eu vou ter que fazer... Falo sobre a anamnese no curso. Eu vou ter que fazer várias sessões. E, às vezes, até para a família, isso é muito sacrificante. E cada sedação, o paciente pode responder de uma forma. Então, entre hoje e daqui uma semana,
ele pode mudar a resposta mesmo, né, com a mesma dose. Então, assim, e fora os riscos, né? Posso te Pode. contar uma coisa que eu faço muito na primeira... Não. Não ri. Mas foi uma estratégia que aconteceu. Não, ela Uhum. aconteceu, não foi pensada. Eu tinha muita dificuldade, igual todo aluno tem, né? A gente tem também. O aluno acha que a gente tem varinha mágica. Não tem. E o paciente, às vezes, tem uma alteração muito grande de comportamento, ou não quer entrar no consultório, ou não quer nem sentar numa cadeira comum, ou está muito agitado. Mas eu preciso saber se ele tem alguma indicação para levar para o centro cirúrgico ou não. Não vou levar só porque a mãe está me contando, né? E aí, Bruno, um dia, eu estava tentando ver e rolando no chão com a criança, brincando e nada. Menina, veio um negócio assim que eu falei com a mãe: olha, você vai sentar no chão e vai escovar o dente dele. Você vai escovar. E eu vou ficar daqui olhando. Menina, agora eu não posso ficar mais sem 1 milhão de escovas de dente no consultório. Porque eu dou uma para a mãe, para ela escovar, muda tudo. Ele abre para ela escovar. E assim, aquela lesão maior, que era aquilo que eu precisava para indicar, eu vejo. As menores, eu vou ver lá no centro cirúrgico, entendeu? Eu vou tratar lá no centro cirúrgico, eu vou levar tudo. Mas as maiores é que vão dizer assim, não, tem indicação para um tratamento mais invasivo, preciso de tempo, igual você falou, preciso de um tratamento maior, vou levar. Porque antes, quando a mãe chegava para mim e falava assim, não, Viviane, eu juro que ele tem indicação, mas eu sei, mas eu preciso ver alguma coisa. Aí ficava naquela, sabe? Agora, depois disso, eu nem insisto mais. Se o paciente deixar escovar e eu ver... No PNE, a gente sempre fala assim que vale tudo, né? Então, vale atendimento no carro, vale atendimento no banheiro, vale atendimento no elevador. E a gente usa muito floor time, né? Que é aquela coisa do tempo de chão. Então, muitas das vezes no meu consultório ou na faculdade, tanto que você não viu, você um chãozinho. A gente começa o atendimento no chão. E é nesse chão, a mãe escovando, alguém vem com uma lanterna, brincando, e às vezes até sem lanterna, a gente anota essas principais necessidades. Por isso também, que uma coisa que a gente começou a fazer muito na pandemia, e aí eu comecei a ver que dava muito certo, foi o home care para pacientes com autismo. Por quê? Eu vou até a casa dele, é como se fosse uma visita, ali a mãe começa a parte da higiene, e ali eu consigo examinar. Então, muitos pacientes que a gente não conseguia nem entrar no consultório, às vezes eu prefiro fazer o home care. E é muito legal que, às vezes, a gente marca o home care junto com a terapeuta ocupacional, com a psicopedagoga, ou eu vou na terapia do paciente. Né? Assim, hoje eu até estou começando um projeto com o pessoal de Teresópolis, do Instituto Alma Inclusive, que é realmente atender dentro do espaço terapêutico do paciente. Hoje eu acredito, enquanto profissional, que o que dá mais certo, até para fazer esse trabalho de conscientização familiar, né, essa dessensibilização, é eu estar junto com a equipe terapêutica. Muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar num centro de reabilitação. A maioria eram pacientes, eram 120 leitos, né? E a maioria eram pacientes usuários de substâncias, né? E toda sexta-feira a gente se reunia, toda a equipe, para discutir os casos, né? Os casos que novos e os que precisavam de alteração. E aquele trabalho me fez entender que para trabalhar com um paciente geneticamente comprometido ou pessoa com deficiência, eu teria mais sucesso se eu estivesse dentro de uma equipe. Então, hoje, o que eu busco é isso. Meu sonho de vida é esse. Eu realmente não tenho vontade mais de ter. Eu já tive um instituto de ter um consultório odontológico. Eu quero ter uma coisa grande, né? Que tenha médico, que tenha fisioterapeuta, que tenha fono. E eu estou nesse caminho. Eu encontrei esse lugar, que é um lugar que eu acredito no propósito. Eu não tenho isso, não. Se eu tiver que ir para trabalhar em Minas Gerais, em qualquer lugar, se eu acreditar naquele propósito, eu vou. E eu acreditar que eu vou crescer. E porque a gente vê que funciona, né? Eu tenho pacientes que, assim, foram comigo. Hoje eu tenho paciente, assim, que é certo. Ele foi comigo para anestesia geral uma vez, eu tratei tudo, ele ficou de alta, ele ficou ótimo. Ele não vai no meu consultório, eu vou até ele. E toda vez que eu vou, o comportamento foi melhorando, melhorando. Hoje eu chego, Bruno, ele não fala uma palavra, ele não sabe quem é ninguém, mas ele sabe quem é. Porque eu vou com tanta rotina, tão certinho, ele tem aquilo tão guardado que eu chego, ele já senta e eu falo, calma, nem calcei a luva, calma.
Então, assim, você vê que eles estão, assim, nessa questão do comportamento, ele vem vindo, uma hora a gente nem acredita que aquilo aconteceu, né? Mas eu acho que é muito do ambiente, igual você falou, da gente trabalhar em equipe, deles entenderem que tá tudo bem, que é o ambiente deles, uma boa terapeuta, pessoas ao redor, isso ajuda. E o que eu falo assim, sabe, Vivi? A gente, eu me formei em 2008. Comecei a fazer PNE em 2009. Assim, a gente já tem uma carreira, né, um tempo pela frente, já tem pacientes de consultório. Mas, cara, às vezes o aluno está começando agora. Gente, cola com pessoas boas, cola com uma fono boa, com uma clínica boa, com uma TO boa. O paciente já está ali. Vai ser muito mais fácil de você conseguir trabalhar, né? Faça diferente. Né? Às vezes eu vejo o colega reclamando de mercado. O mercado... Gente, eu vivo de odontologia. Né? Eu sempre brinco que, assim, eu sempre fui assim, né, com esse pezinho fofo. Então, assim, nunca fui uma modelo de parar o trânsito. Meu marido, não consegui dar golpe. Eu sou casada desde 2007. Meu marido trabalha, né, como eu trabalho, mas assim, aqui em casa, grande parte da nossa casa vem de odontologia. Então, assim, dá para viver, dá para você fazer um trabalho bem feito, mas o quanto de tempo você está dedicando? Né? O quanto que você está investindo? Eu estou contando para vocês que eu tenho esse tempo todo e eu estou começando um projeto novo em outra cidade, que são 2 horas de viagem. Né? O quanto que você está colocando? Porque você às vezes não coloca energia nenhuma, esforço nenhum, e você quer ver uma árvore enorme. Não vai crescer, não vai florescer. Então, eu acho assim, que para quem quer trabalhar, né, tem tantos caminhos a seguir. Você ia falar alguma coisa? Não, não tem dúvida. Eu ia falar de um assunto polêmico. Você ainda faz estabilização, Então, assim, muito? eu sempre falo também que eu acho bem diferente, né? Tanto que eu brinco muito com as odontopediatras, né? Já tem 2 turmas do professor em Pará no Rio que eu dou habilitação em sedação. E aí a gente tem a prática também, né? E aqui na Federal, a professora Ângela Scarparo também, né? Assim, é uma pessoa que me ajuda muito, me ensina muito como odontopediatra, e às vezes eu ajudo ela sedando alguns pacientes para ela, né? Eu fico super frustrada. Fico, ai, Ângela, ai, criança não sedou quase nada, Ângela. Pelo amor de Deus. Mas tem amnésia, vamos ficar felizes, isso, aquilo. Porque pediatria é uma coisa e pacientes especiais é outra. E aí, por que eu estou puxando junto? É A outra. estabilização protetora nas É minhas outra. famílias. Nossa, tudo bem. Eu tenho uma boneca. Na verdade, a primeira boneca que eu tenho, até de um site, né, especializado em care, que a gente compra produtos dos Estados Unidos, eles vendem a contenção, né, a estabilização, e vendem uma bonequinha para você, na consulta, mostrar para os pais. Eu mostro para os pais e os pais assinam o termo. Gente, aí agora até tem uma costureira no Rio que faz as estabilizações para a gente, a Sueli. Ela já fez até uma boneca para mim também, enfim, agora até eu vou comprando boneca por aí. Gente, é tão tranquilo na minha profissão, na minha área, isso, que eu fico vendo uma odontopediatria tão diferente, porque são famílias diferentes, são perfis diferentes, né? Eu faço. Mesmo sedado, por exemplo, eu estou fazendo um freio de uma criança de 3 anos com laser de alta potência, né? Geralmente tem autismo, alguma coisa. Eu cedo, eu uso colchão de posicionamento e eu uso estabilização protetora. E às vezes, assim, uma faixa, uma faixa no joelho, uma faixa no tronco, tá? Porque pode acontecer daquela criança levantar a mão, acontecer alguma coisa e aquilo vai causar um transtorno danado. Eu até converso hoje, Vivi, assim, eu dou todos os caminhos. Olha, a gente pode fazer aqui no consultório, mas seu filho não vai dormir, ele vai ficar relaxado. Tem mãe que vira para mim e fala, doutora, não precisa sedar, que eu vou conter. Também isso é um caminho. Estou com você e não abro, você é a mãe, não sou, né? Eu estou com a família. Se você quer seu filho imóvel, só anestesia geral. Assim, eu não sei fazer de outra forma. Né? Pode até existir, mas eu não faço. Então, assim, eu sou muito franca, muito verdadeira e mostro tudo na... Faz procedimento cirúrgico, faz tudo em casa, minha filha. Tudo se faz em casa. Faz Tudo. tudo, gente. No Tudo consultório. como se tivesse no Igual no consultório. centro cirúrgico também. E aí eu boto tudo às claras e eu não tenho... juro por Deus, eu nunca tive um problema com estabilização protetora.
Porque quando a mãe não quer também, Vivi, eu já falo, ó, me desculpa, mas eu só consigo Eu fazer também não tenho, no centro eu cirúrgico. nunca tive, Mas eu levo para o centro eu cirúrgico. nunca tive. Eu tô te perguntando porque é um assunto polêmico, né? Todo mundo fala agora sobre isso, e sai na mídia, e as psicólogas, né, no direito delas, né, no conhecimento delas, falam. Eu sou muito cuidadosa hoje com isso, sabe? Eu faço muito porque eu sou pediatra, mas eu sou muito mais criteriosa desde o dia em que eu também passei a ser especialista em pacientes especiais do que eu era. Porque eu sei que para uma criança que está trabalhando há um tempo, comportamento, que está trabalhando há um tempo, essa questão, né, toda envolvida ali, eu venho, faço uma proteção física, o estrago que eu posso fazer nessa criança. Então, assim, eu faço igual exatamente a você. Eu explico a família, vantagens e desvantagens. Às vezes a família me pergunta, se fosse meu filho, eu dou minha opinião, mas falo sempre, ó, essa é minha opinião, mas você pode escolher baseado em tudo que eu estou explicando. Exatamente. Faça igualzinho você, igualzinho você. Como eu servo também desde 2009, vou para centro cirúrgico, essa questão toda, eu acho que o perfil que chega para mim é muito difícil, Vivi. Eu tenho um paciente assim no consultório que não precisa de alguma coisinha a mais. Entendeu? Então, assim, eu estou tentando lembrar de pacientes que eu só fiz estabilização protetora. Geralmente, ou é uma sedação com estabilização, ou vai para centro cirúrgico, né? Porque você vai ficando muito específica naquilo. É igual o freio, você vai ficando muito específico, vem muito, muito, muito. É porque tem muito freio, porque vem muito freio para você, até que tem, né? Mas assim, eu estou querendo dizer, quanto mais específica você vai ficando, então eu fiquei muito específica nessa coisa de sedação, e como eu sou estomatologista, eu fiquei muito específica em lesão em criança e em paciente especial. Então, que são situações assim, eu vou fazer uma biópsia de lado na criança. Eu preciso que ela fique um pouquinho mais quieta. Então, às vezes, só com a estabilização não vai adiantar. Então, assim, eu não tenho essa experiência pesada da pediatria só com estabilização, entendeu? Entendi? Não. É por isso que eu estou te perguntando. Porque a gente vai ficando cada vez mais específico e, assim, os fofinhos, no sentido anjinho de candura, que senta, abre a boca, curte, ama e tal, eu acho até que não existe. Porque nem meus filhos são assim, desse anjo de candura, que não reclama e tudo mais. Então eu fico achando assim, não é possível, esse paciente nem existe, porque não chega mais pra gente, né? Mas outro dia eu comentei isso com uma colega, eu falei, olha os casos que tem me aparecido. Aí ela falou assim, Viviane, isso é de consultório, isso não é da UF não. Eu falei, não. Bruna, assim, tem me aparecido uns estragos, assim, que a luta é braba. Assim, que eu nem acredito, que eu falo, meu Deus, como é que isso tava comendo, como é que isso tava... Porque dói, gente, dente dói. Dói. E atrapalha tudo, atrapalha a criança mastigar, né? Aí atrapalha na deglutição, aí você vai impactando em outras questões também, né? Então, isso vai gerando tudo. E essa questão da estabilização também é uma coisa assim, desde muito jovem, assim, eu sempre, assim, eu tô aqui para servir. Hoje eu estou servindo a você, estou servindo essas pessoas que estão aqui no consultório, na faculdade, eu estou para servir o aluno e o paciente. Então, Vivi, eu não, às vezes assim, um aluno, professora, pelo amor de Deus, essa mãe é muito fresca. Ai, não pode encostar no filho dela, o problema é dela, é o filho dela. Eu não tenho nada com isso, eu não estou aqui para julgar, eu não sou da família dela, o problema é se eu arranjo com a minha família. Então fica todo mundo brigado. Porque eu não brigo na rua, tem que brigar em casa. Então, assim, eu não arranjo problema. É seu filho. Como que a senhora quer que seu filho seja atendido? Ah, doutora, não quero que encoste no meu filho, não tem problema. Vamos lá, qual é o seu convênio, para onde você vai, centro cirúrgico. Eu danço conforme a música. Sabe por quê? Porque quem sabe é aquela família. O que ela aguenta escutar, o que ela aguenta ver. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para servir. Eu sirvo para isso. O que eu posso ajudar? Eu estou aqui para trazer solução, não para ter um problema na vida daquela família que já está cheia de problemas. Eu não julgo, jamais eu vou ficar. Mas como assim? Como que você deixou seu filho ter tanta cárie? E isso, eu estou aqui para entender e tentar contornar o barco junto. E assim eu vou levando. Né? É claro que às vezes assim, a gente, com esse tempo todo, né, pega pessoas às vezes um pouquinho mais irritadas, que chegam, mas
eu sempre falo, gente, não está irritada com a Bruna, está irritada com a dentista. Então, também mantenho a linha, vou deixando falar. Às vezes a pessoa precisa falar. Ela tem uma dor, né? Então, ela precisa falar. Então, a gente também pode servir de terapeuta, né? Então, eu acho que isso ajuda a minimizar os problemas em cima da estabilização protetora, né? Porque eu acho que a gente também cria um vínculo, uma confiança, né? Eu acho que isso é importante. E tem uns que eu falo assim, muito sincero, sabe, Bruna? Eu falo assim, eu vou dar um exemplo aqui. O paciente chega no consultório, tem uma cárie e esmalte muito pequena, mas tem que ser resolvida. Aí a mãe fala pra mim, mas e aí, Viviane, como é que a gente faz pra resolver com esses comportamentos? Isso que eu tô te dizendo, eu falo pra mãe, falo, olha, se você quiser, você pode me ajudar um pouquinho, você segura um pouquinho, eu seguro um pouquinho, eu vou mais rápido um pouquinho. É um ionômero, não precisa de tanto, né, aparato. Às vezes eu uso um Riva que é muito rápido, fotopolimerizo de cabeça para baixo e vai. Entendeu? Os roletes tudo amarrado em fio dental, a secretária segurando, mas vai. Né? A Amanda fala que os meus dias ela sai do consultório exausto. Porque assim, as dias são quase que sugadas, porque a gente fica nessa. Mas faz, dá para fazer. Agora, quando o paciente chega com muita demanda, ou um paciente sistemicamente comprometido demais, que você vai estressar demais aquele paciente, porque você sabe que você precisa de muitas consultas, igual você falou, de muitas coisas, não vale a pena. Não vale nem a pena. Família, eu me coloco na família. Amanhã eu vou atender um paciente com anemia falciforme, com a hemoglobina baixa, com 2 supranumerários fáceis, estão em boca já, atrás daqui do central. Daria para fazer no consultório, até com a quantidade de hemoglobina que ele tem, mas ele já tem medo, né? Ele tem um risco de sangramento, o procedimento é simples, mas daria. Para que eu vou ficar arrumando confusão? Vamos para o hospital, reserva a bolsa de sangue dele, faz com qualidade, a família fica tranquila, e a Bruna também fica tranquila. Porque eu acho que a gente chega a uma certa idade, né? Eu não cheguei a tanta idade, que sou jovem, que a gente também quer trabalhar com tranquilidade, né? Aquela segurança, porque assim, já é muito estressante. Porque o tempo todo é muita cobrança, é muita gente, é muita coisa falando, pode dar certo, pode dar errado, aquela confusão. Então, se a gente não conseguir controlar o mínimo, nem a gente trabalha bem. Você trabalhar sob pressão, com uma bomba relógio atrás de você. Então, acho que, mas às vezes, sabe, o que eu penso, assim, não tenho certeza. Muitos colegas fazem a formação, mas não fazem a formação completa. Então, eu sou especialista em pacientes especiais, mas eu não tenho equipamento para o centro cirúrgico. Eu não sei mandar o paciente para o centro cirúrgico. Eu sou odontopediatra e não entro no hospital. Eu sou isso, não faço isso. Aí o que começa a acontecer? Quando se esbarra nessas situações, fica sem saber muito o que fazer. E aí se coloca em situação muito estressante. Aí fala, nossa, é impossível fazer pediatria, impossível fazer pacientes especiais, nossa, que pressão. Será que não está faltando você dividir essa atenção, né, de outras formas, com outros caminhos? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas muito. Se eu pudesse, eu faria todo o meu consultório. Eu sempre, esses casos mais difíceis, eu separo um dia do mês e uma colega que também é especialista em pacientes especiais, que também é habilitada em sedação, ela vem até meu consultório para fazer comigo. E, assim, no meu consultório sempre tem, né? Tem auxiliar, tem os meus alunos. Porque quanto mais, melhor. Porque é um paciente que você precisa dar uma atenção à mãe, dar uma atenção ao paciente, né? Então, assim, às vezes eu acho que a gente, por falta de estrutura e falta de pessoal, a gente deixa de fazer. Não vou sedar, não, porque é muito perigoso. Mas você seda sozinho? Você tem oxigênio? Se der algum problema, você sabe passar uma máscara laríngea? O que você sabe fazer? Então, eu acho que muitas das vezes a gente se coloca em uma zona de perigo, né? Eu estava rindo enquanto você falava, porque outro dia uma colega me ligou para saber se eu fazia pulpectomia. Aí eu falei, mas como não fazer? Aí ela, não, porque eu era, sei lá, a quarta, quinta que ela estava ligando para saber se fazia pulpectomia. Eu falei, mas todo odontopediatra deveria fazer pulpectomia.
Aí ela falou, não, Viviane, eu acho que você é a primeira que está me dizendo que faz. Eu liguei para um monte. Eu falei, oi? Pectomia é o basal de um odontopediatra. Manejo do comportamento, tanto da família, dos responsáveis, quanto da criança, é o basal para fazer pacientes especiais. Para atender pessoas com deficiência. É o básico. E o básico as pessoas não têm. E eu acho, Bruna, que eu estava conversando com um amigo segunda-feira, se eu não me engano, segunda-feira, eu estava falando com ele. Eu acho que a universidade vai ter que repensar muita coisa. Porque o aluno sai muito despreparado, e aí eu boto a situação para nós todos, né? A gente, enquanto docente, não dá conta, o aluno não dá conta, a instituição não dá conta, ninguém dá conta. A gente vê hoje alunos muito despreparados e a gente vê pessoas já com tempo de formada, que é o que eu estou te falando, especialista em odontopediatria que não faz pulpectomia, e o mercado sedento com pessoas precisando muito. Você faz pacientes especiais, você faz pacientes especiais, tá. Aí você começa. E qual abridor de boca você usa? Usa rolha ainda na luva? Gente, não tem abridor. Não tem um colchão para posicionar o paciente, nada, nem uma calça da vovó. Aí você já começa. E que tipo de sedação você faz? Não cedo. Então você vai para o hospital? Não vou. Eu não sei mais o que perguntar, entendeu? Então, assim, gera até uma colega falando que anda recebendo paciente só para fazer pectomia. Não faz. Eu tinha, né, colegas, né, até no doutorado, estomatologistas que não faziam biópsia. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar no que a gente está se enfiando, sabe? E é culpa de todo o sistema, né? Porque você vê, a gente forma mal, não dá tempo de formar, o aluno também cada vez menos interessado, porque é muita coisa, é muito estímulo, mas você vê um concurso sendo aberto para uma área, às vezes não pede a especialidade, um cara trabalhando no céu, com pacientes especiais, não sei se o odontopediatria também é assim, sem pedir a especialidade, aí como é que a pessoa também vai se virar? Você vê dentro de uma universidade uma vaga para professor, sem a titulação adequada para aquela vaga, aí você também vê concursos que pedem muito teórica, currículo, e isso, e aquilo, o cara publica Eu sou de pós-graduação, adoro publicar, eu adoro fazer pesquisa, mas assim, porque é claro que a pesquisa traz muito na minha vida, e muitos dos meus alunos também, mas assim, eu acho que a minha vivência de consultório é que faz com que eu traga para o meu aluno também uma realidade, porque eu tenho que correr atrás. Eu tenho que correr atrás de um material novo, eu tenho que correr atrás do fluxo digital, né? Eu tenho que correr atrás, porque esse é o mercado. Eu não posso ficar parado estática avaliando se o gene para cá e para lá vai mudar o dente na trissomia do 21. Acho super importante, mas eu tenho que resolver outras coisas também no mercado privado. Então, essa vivência eu tento trazer para dentro da universidade, né? Que é você associar a pesquisa com a vida real. Né? O que eu posso aplicar? Qual a minha aplicabilidade clínica para isso aqui? E eu tento passar isso para o aluno. Eu não estou criticando ninguém, nem só que eu digo assim, eu não sei se a forma como a gente seleciona o docente, se a forma como a gente está selecionando um aluno de graduação. Eu só sei que no final a gente não tem ninguém para atender ninguém. Eu não sei mais. Eu nem sei aonde a gente está indo às vezes. Eu falo, gente, para onde a gente está indo? Eu, na época do... Engraçado que meu marido é engenheiro, sabe, Bruna? E na época do meu mestrado, eu estudei sobre os Streptococcus mutas, porque eu fiz odontopediatria na época do mestrado. Era muito específico. Toda vez que eu chegava em casa com uma novidade, a cultura cresceu, não sei o quê, meu marido engenheiro falava assim, isso chega como para o paciente? Vai chegar, mas uma hora vai chegar. Então, assim, ela é fundamental. Ela é importante, não estou dizendo que não é, mas não é isso. Mas estou dizendo que assim, a gente também precisa formar os alunos um pouco melhor na prática, que é o que a gente faz, né? Eu quando me falaram essa questão de 100% online da faculdade de odontologia, eu falei, gente, não é possível, só pode ser brincadeira isso, E outra né? coisa que eu percebo muito
e nas duas especialidades, eu acho que precisa muito, né, é o trato com as pessoas. Porque muitas das vezes o meu paciente, ele é não verbal. Às vezes ele é um bebê, às vezes ele é não verbal mesmo, né? E quem vai passar todas as informações é aquela família, né? Aquele responsável, que nem sempre também é mãe, pai, enfim. E se eu não tiver empatia, trato com aquelas pessoas, eu não consigo nem começar o tratamento. Porque não adianta, né? Não adianta você fazer o melhor ionômero da vida, comprar o RIV encapsulado, isolar, né? Ter um valo no consultório, se em casa aquelas pessoas elas não entenderam que elas têm que mudar alguns comportamentos. E isso é um trabalho de conversa, de tete a tete, tipo, pô, Viviane é maravilhosa. O que ela fala, eu levo para dentro da minha casa. Eu sigo. Né? Você vai no médico, você só vai, ou um nutricionista, enfim, só vai ter uma mudança de postura se você acreditar naquela pessoa. É igual um professor, né? A gente só valoriza aquela matéria se eu acreditar naquela pessoa, tiver uma admiração. Então, esse papel de admiração, de confiança, de vínculo, a gente tem que causar naquelas famílias. Então, é muito difícil. E você vê que muitas das vezes o aluno, né, o recém-formado, enfim, ele não tem estabilidade emocional nenhuma para lidar com aquela pressão da mãe que fica te ligando por uma questão que você fala assim, nossa, uma coisa tão simples, a mãe está tão nervosa. E aí o aluno já se estressa, ou o recém-formado, já desliga o telefone, não atende, aquela confusão. Né? Então, eu acho que está faltando isso também. Mas isso aí, eu não sei como mudar, como ajudar. Né? Porque eu sempre digo que no consultório dessa especialidade que eu faço, acho que o procedimento não representa nem 20% do valor agregado. Eu acho que tudo isso que eu contei que eu faço antes, da pré-consulta, de entrar em contato com um profissional, de acolher aquela família, é o que dá valor ao preço que eu gero no final. Então, mas eu não sei como, Viviane, eu posso passar isso, ensinar isso, né? Isso tem sido, assim, um problema. O aluno, ainda mais aluno que é novinho, né? Que chegou agora, às vezes, a gente quer explicar essa importância, mas às vezes ele ainda não compreendeu ou não entendeu, né? Eu acho que por isso que a gente vê cursos assim, de capacitação tão cheios, por isso que a gente vê esses cursos externos tão cheios, porque o aluno se forma e aí ele vai para o mercado e aí ele entende aquilo que a gente estava lá atrás falando, explicando e falando e tentando mostrar e explicando que os valores são outros, que a resina ele vai fazer em qualquer um, no modelo, na criança, no adulto, no qualquer um. Né? A diferença vai ser como ele vai fazer isso, como ele vai chegar para fazer isso. Né? Porque é muito diferente atender um adulto que senta na cadeira, abre a boca, fala com você, diz o que está incomodando, conversa, né? De uma criança e principalmente, né, quando a gente fala de pessoas com deficiência que às vezes não conseguem nem expressar e a gente tem que adivinhar meio do que elas estão sentindo ali ou do que elas estão pensando, assim, sabe? É muito complexo, é muito mais complexo do que está no livro, né? Sim, assim, eu acho que a primeira coisa eu acho que é você gostar do que você faz, né? Hoje também vejo uma sede muito grande de ter, né? Eu quero ter um carro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma casa. Eu acho que primeiro você tem que ser alguém para ter alguma coisa, né? Então, primeiro eu sou a Bruna, primeiro, né, me apropriei de um conhecimento, eu fiz uma história e agora eu consigo obter alguns resultados. Então, se eu gosto do que eu faço, é isso que vai me motivar, tipo, a desligar aqui e estudar um caso que eu vou ver, né, sábado no consultório, replanejar, ligar para um colega. Eu acho que ser humilde. Muitas vezes, né, o aluno me pergunta assim, professora, mas para atender paciente especial, você tem que estudar o quê? Nas férias, agora, um aluno perguntou qual livro que ele tinha que ler. Eu falei, a Bíblia. A Bíblia, porque a melhor coisa que você tem é ficar orando, porque é por aí que eu trabalho. Eu oro, Senhor, me ilumina, tira esses espíritos tranca-rua do consultório, ai, socorro, porque não tem um manual, não tem como. Eu acho que assim, o que você mais precisa ter, eu acho que é humildade, porque a gente não sabe nada, e graças a Deus que alguém sabe mais que a gente, que é essa pessoa que eu pergunto. Né? Geralmente eu não tenho vergonha. Mas você ainda não sabe disso? Não, ainda não sei. Vamos ensinar então, você sabe, né? Então você me ensina.
Eu não tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha de pedir, eu não tenho vergonha de encaminhar. Quando eu não me sinto apta para um procedimento, eu não quero saber. Às vezes você vê um tranca-rua entrando, né? A pessoa não quer encaminhar, se quer encaminhar, mas quer ir junto com o paciente, com você. O que é isso, gente? Calma. Encaminha. A pessoa sendo bem atendida, ela manda outro para você que encaminhou, você não vai perder o dinheiro, não fica tão preocupado com isso, não. Então, ter humildade, eu acho que, infelizmente, é uma profissão e uma área que você está sempre estudando muito. Porque além de você ter que entender, né, de materiais dentários, de tudo para otimizar o atendimento, você tem que entender das doenças, dos medicamentos, porque é muita coisa diferente, então tem que gostar de estudar, né? E amar o cavalo. Então, Bruna, eu falo para todo aluno meu, para qualquer especialidade da odontologia, basta estudar e fazer. Não precisa gostar. Não precisa. Na minha opinião, não precisa gostar nada. Se você estudar, você pode fazer. O paciente está isolado, não fala uma palavra. Dentista, o paciente está isolado, não fala uma palavra. O paciente é adulto. Na minha opinião, botox, gente. O paciente está ali, ó, curtindo, apertando a bolinha, ficando linda. Odontopediatria e pacientes especiais, a pessoa tem que amar. Senão é melhor não fazer. Escolhe outra coisa. Porque, assim, não é a mais rentável das especialidades. Não é. Não é a que tem mais glamour, porque a gente não anda por aí de salto alto, fina, maravilhosa. Muito pelo contrário. Se a gente não tiver com sapatinho rasteirinho, a gente cai no chão. Então, assim, tem que gostar. Tem que gostar. Se não gostar, é melhor fazer outra coisa. Porque, assim, não vai rolar. Não vai acontecer, né? Não vai fluir. E o paciente parece que sente, né? O paciente parece quando que ele sente. quando a energia ali tá para ele, né? Quando você tá para ele, a criança, então, né, ela é mega, mega sensitiva do ambiente, do seu humor, do seu astral, né? Ainda percebe mais na pediatria, né? Realmente, assim, no meu último consultório no Rio, eu atendi uma paciente de estomatologia, né? Uma mulher super harmonizada e tal, com uma lesão, ela falou, meu Deus, pensei que eu fosse chegar aqui, ver uma doutora maquiada no sol, com você com esse tênis, até que eu gostei de você. Você já está perdendo por aí. Porque o que acontece? Não dá, entendeu? Muitas das vezes, assim, é o crocs, é o tênis, que eu não aguento. Eu chego no final do dia muito cansada. Porque parece que a gente tem uma luta de uma hora lutando. Tá, tá, pum, 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 tá, pum, né? Eu falei, gente, é mais cansativo do que o sambódromo. Então, assim, não dá pra gente realmente. E como você falou, essa questão, assim, da rentabilidade, viva a sapatilha. Mas até a sapatilha às vezes vai meu pé. Realmente, a gente não tem assim um produto com um alto valor agregado igual um protocolo, por exemplo. Mas engraçado, eu sempre acho assim que a gente sempre tem aquele pingado para entrar, entendeu, minha amiga? Assim. Ô, Bruno, mas eu acho que a gente ganha com outras coisas. Eu vou falar para você que eu não consigo nem me imaginar fazendo outras coisas. E acho que as minhas recompensas são outras, assim. Acho de verdade que minhas recompensas são mais espirituais mesmo, assim. Fico mais renovada, Sim. fico melhor. Todo Não, dia, claro que a gente. Acho que agora quer sair. É claro que a gente tem muita recompensa. Eu sempre digo assim, que eu não sei como é que acontece, mas eu sei que no final do mês aqui em casa tudo se resolve. Eu não sei se tem alguém que tem meu Pix aí que fica mandando. Eu sei que a gente faz, e às vezes atende um aqui de graça, atende um outro, ele faz uma confusão danada e no final dá tudo certo. A gente está sempre com saúde aqui. Não sei se também os pacientes levam alguma vacina, alguma coisa enfia lá em mim no consultório que eu não enxergo. Estou sempre assim com o rostinho fofinho. É muito difícil. Eu falo, gente, até enterro eu não deixo de comer. Eu vou, eu como, eu estou sempre bem. Eu estou ali sempre para ajudar, em qualquer lugar. Porque, assim, eu acho que a gente se renova tanto. E uma coisa que eu aprendi, que o meu problema, ele pode ser muito pequeno comparado a tudo que eu vejo todo dia, o dia inteiro. Né? Então, às vezes,
uma bobagem, né? Meu filho resfriado, às vezes, né? Que a gente fica estressado, que a gente vai faltar um compromisso. Gente, a gente não controla nada, né? A gente vê cada história, cada encanto, cada forma de amor, né? Às vezes a gente quer ganhar um ovo de Páscoa maravilhoso, a gente quer tanta coisa, e às vezes o paciente, com um toque que ele dá diferente, né? Te toca de forma diferente, faz uma coisa, às vezes a mamãe, doutor, ele chega em casa e só fala no seu nome, ele não fala o nome de mais ninguém. Teve um dia que uma mãe falou para mim, até há pouco tempo, aqui na Federal, ele não dá beijo em ninguém. Tem semanas até que eu choro, porque meu filho não me dá um beijo, um menino com autismo. Gente, acabou a consulta, o menino me deu um beijo. A mulher ficou, doutora, ele gostou muito de você, porque ele não beija nem a mim. Então, assim, a gente começa a entender que o simples é muito melhor do que o né? Que é aquilo que nos alimenta, que isso que não existe, para mim não existe felicidade plena, né? Mas é esse pouquinho cada dia que faz com que minha vida seja maravilhosa, né? Então, eu falo pro meu marido, ó, tá vendo? São esses pacientes que salvam nosso casamento, porque eu não reclamo de nada, não tenho nem tempo, tô cansada. Então, assim, todo mundo aqui se dá bem, entendeu? Não tem nem como eu ver direito o dever do meu filho, é tanta gente, tanta coisa. Mas brincadeiras à parte, eu acho que realmente, assim, a minha vida se tornou muito mais leve depois que eu comecei a conviver com eles. E esse retorno, ele impacta, Vivi, na minha saúde. Então, eu gasto menos com medicação. Ele impacta, não estou pagando nem mais terapeuta, nem psiquiatra. Então, assim, a gente tem um retorno, né? E a gente fica melhor, isso que eu tô falando, a gente fica melhor. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é financeiro, né? Tudo é dinheiro. E acho que fazer essa especialidade mas, assim, realmente é um presente. Eu não assim, gosto todo dia também de atrelar. Eu sempre falo isso, que assim, quem faz pacientes especiais é porque gosta de viver de caridade. Como é que cobra? Tadinho, vai morrer de fome porque fez pacientes especiais. Eu também, assim, gosto de deixar claro que é uma profissão como qualquer outra. Não é porque a gente trabalha com pessoas com deficiência, enfim, que a gente não tem conta de luz para pagar. Eu gostaria de não ter, né? Mas, assim, lógico, e a gente paga com prazer. A diferença é que as nossas contas de luz são pagas e a gente também é paga emocionalmente. mas só essa diferença. às vezes muitos alunos falam assim, professora, eu queria tanto fazer pacientes especiais, mas todo mundo me desanima, porque fala que eu tenho que fazer orto, tenho que fazer implante para ter um retorno e tal. E aí eu falo, gente, eu sento e falo, minha realidade é essa aqui, né? Então, assim, existe um mercado que precisa ser suprido. Não é só uma profissão que só rico faz, fez porque a família era rica, fez porque o marido era rico, fez porque tem uma empresa, vive de outra coisa. Não, é uma profissão como outra qualquer, que tem também a sua rentabilidade, né? É só você também. Você pode ser um grande ortodontista, vender alinhador, ortodontista, mas se você não souber fazer gestão do seu consultório, calcular seu ticket médio, tudo você vai falir da mesma forma. Então, acho bem relativo. Mas continua achando que a gente está na frente. Abençoadíssima. Faça o convite para quem é dentista e ainda não é especialista para se tornar. Fora que São Paulo, né? Eu, sinceramente, a pediatria, eu acho que de especialista já deu um boom bem grande, né, Vivi? Ou vocês ainda são bem carentes de especialistas? Eu não sei. Não, eu acho que é pau a pau. Acho que as duas mas será bem... que tem tão pouco igual? Porque nós somos... Eu olhei agora para dar aula em março, 889 de 300 mil dentistas. Eu acho que pediatria deve ter mais que 1000, não. Porque tem tanta gente fazendo pediatria. Pediatria pode ter mais, mas atuando eu acho que é pau a pau. Eu acho. Hoje eu acho. Porque quem fez pediatria como especialidade, eu não sei se atua mais como especialista de odontopediatria. Vou dar um exemplo. A pessoa é especialista de odontopediatria, mas ela hoje faz harmonização. Ela não é tão, entendeu? Outro exemplo, a pessoa fez a primeira especialidade de odontopediatria e agora é ortodontista. Ela acaba indo mais para a ortodontia. Então, assim, você entende? A odontopediatria
odontopediatria fica como uma primeira especialidade, então não sei se a pessoa foca muito nisso. Acaba, é tipo assim, não frequenta mais a sociedade, os congressos, não faz os cursos voltados mais para pediatria. Atende, Exato. mas nos casos mais assim, Exato. complexos, acaba até encaminhando para outro odontopediatra. Exatamente. Eu acho que por isso que eu falei que é bem pau a pau. Mas, assim, o pacientes especiais também é uma especialidade muito mais recente, mais nova. Então, assim, é realmente pau a pau. Se você comparar tudo direitinho, vai acabar ficando. A gente também tem menos curso, né? Menos cursos de formação, tipo especialização. Eu já acho que pediatria já tem. Já, assim, você consegue ver bastante, em vários locais do Rio, né? E pacientes especiais tem muito pouco. Eu acho que pacientes especiais tem pouquíssimo. Os que tem são longe. Tem muito pouco. Acho que aqui no Rio, mesmo. Muito pouco. Eu acho que deveria ter muito mais. Eu acho que aqui no Rio só em Caxias, o professor Roberto. Eu não estou nem lembrando de outro. Ah, tem os meninos, tem Niterói. Não, tem Nova Iguaçu. Tem alguns. Não, eu acho que não tem, não. Eu não sei se estão funcionando essas duas que você falou. Sim. É uma pena. Mas eu acho que as duas não estão funcionando, tá? Porque uma aluna minha, que acabou fazendo odontopediatria como primeira especialidade, foi para São Paulo, porque ela não conseguiu aqui. Ela queria fazer PNE aqui, não conseguiu e foi fazer lá em São Paulo. Eu estou com uma ex-aluna fazendo Nova Iguaçu, eu estou com uma ex-aluna fazendo em Caxias e uma amiga fazendo em São Paulo. Mas, assim, fora isso, eu não sei mais, assim, bem. Deveria ter muito mais. A gente está falando do estado do Rio de Janeiro inteiro, que tem faculdade pra caramba, tem 3 federais, e deveria ter nas 3 federais, não tem. Na UF não tem, na UERJ não tem, e no Fundão não tem. Não tem. Vamos ver se sai alguma coisa aqui, né? Aqui na. E Bruna? A gente já pensou, aí, tentando mudar algumas coisas, né? Porque existe uma votação na época do antigo reitor, né? Se os cursos longos poderiam ser pagos ou não. Tem toda uma questão por trás política, né? A gente está tentando mudar aí para montar, porque agora que eu cheguei aqui, eu montei a atualização, né? Que é mensal, montei em cada semestre uma imersão trissomia e os aparelhos, e agora no segundo semestre a gente vai repetir e vai fazer uma de autismo e odontologia. Então, assim, os cursos curtos a gente está montando, mas o longo ainda a gente precisa de resolver umas questões aí políticas passadas, entendeu? Na torcida para. Também. Precisamos. Não sei se ainda cai, né? Porque vai dar 9 horas. Aqui, ó. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. De coração. Assim, te peguei de surpresa, mas queria muito agradecer. Foi uma conversa ótima. Tenho certeza que quem passou por aqui gostou do assunto, tá? Espero te encontrar mais vezes, tá bom? Obrigada por tudo e sucesso. Beijo. Beijo, Bruna. Obrigado.